Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Espírito de Professor. Hoje é o primeiro episódio do nosso podcast. E aí, vale a pena ser professor? Eu sou o professor Matheus, eu leciono a disciplina de artes, projeto de vida, ensino religioso e muita coisa que a escola nos proporciona, né? E eu sou o professor Carlos, leciono filosofia, também religião, projeto de vida e todas as outras disciplinas que hoje em dia as escolas demandam para os professores. E principalmente, né, na escola pública, que a gente dá aula, temos essa missão, que é dar aula para as crianças da escola pública, e é um desafio que a gente percorre nos nossos dias, né, nos nossos dias, e a gente tem que ter muita força e principalmente muita fé para seguir nessa profissão, que na verdade eu acredito que é mais que uma profissão, é uma missão que a gente tem com esses alunos. E a gente lida com muitas energias nas escolas, quem é professor sabe do que eu estou falando, principalmente por se tratar de alunos da rede pública que trazem muitos problemas, né, de casa. Então a gente tem que estar sempre se renovando, se autoconhecendo, para não se deixar afetar. Afinal de contas, nós somos pagos para ajudar, né, aqueles alunos com dinheiro público. E aqui no nosso canal a gente não vai ficar se lamentando, né? A gente vai elevar a nossa profissão, mostrar toda a luz, o lado bom que ela tem e trazer aqui alternativas e mostrar e provar que vale a pena sim ser professor. E eu já respondo, vale a pena sim ser professor. Como eu já havia falado, é uma missão, a gente lida com vidas, com histórias, com famílias, e por que que vale a pena, né? Eu me perguntei isso por muitas vezes, por que que vale a pena, né? Pelo simples fato de a gente estar nessa profissão, mas estar nela com amor, com coração. Então, quando a gente entrega esse amor, essa alegria, essa espiritualidade toda, acredito que muitas vidas ali são atingidas. E eu já ouvi muitos relatos assim de alunos meus falando assim: "Bah, Sor, aquele dia eu estava muito triste e tu falou alguma coisa ali para mim, me deu aquele abraço, sabe? Tu me deu um sorriso e aquilo já mudou meu dia". Então, é, são é nos pequenos detalhes que tá a coisa, sabe? Por isso que vale a pena, a gente muda o dia a dia dessas pessoas e ao mesmo tempo muda a nossa, porque eu acredito que tudo é energia. E quando a gente emana aquela energia boa para aquela pessoa, para aquele aluno ou para o colega de trabalho, a gente recebe aquilo tudo em dobro também. Então é magnífico, vale muito a pena ser professor, pelo fato da gente estar aqui na Terra aprendendo uns com os outros, vivendo uns com os outros, compartilhando vivências, compartilhando histórias, e a gente tira o que disso, né? Só aprendizado, alegrias, amor, compreensão, perdão. A gente erra, a gente acerta, e eu tô na profissão certa. Se você aí se pergunta, né, certamente, acho que quase todo professor se pergunta se vale a pena essa
profissão, acho que a primeira coisa assim que eu diria é que toda profissão vale a pena, né? Porque tu tá te sustentando com o teu suor, com o teu esforço, e isso em si já é muito abençoado, né? Se sustentar, né, com uma profissão, tendo em vista que a gente está num mundo onde tem muita gente desempregada também, né? Problemas de emprego, enfim, essas questões todas. E eu acho que é importante ter claro também que a vida não se resume só à tua profissão, assim, né? Não vai ser a tua profissão que vai dar o sentido da tua vida. O que vai te dar o sentido da vida são todos os aspectos da tua vida, convivendo em harmonia, às vezes não tão harmônicos, mas tentar ter um bom trabalho, mas ter uma boa relação afetiva com o parceiro ou parceira, uma boa relação com os filhos, uma boa relação espiritual, uma boa relação com o corpo, fazendo alguma atividade física. Então, eu diria que é isso. Vale a pena porque tu está te sustentando com o teu esforço e não esperar que a profissão seja o sentido da tua vida, porque não vai ser só a profissão. Exatamente. E esse sentido da vida, eu acredito que a gente encontra de dentro para fora, né? E é buscando na espiritualidade que as coisas fluem. Eu vejo muitas pessoas que estão em seus empregos ganhando 10, 15 mil, 20 mil e estão infelizes. Elas estão infelizes. Por quê? Porque aquilo ela não é preenchido, sabe? Não faz sentido para aquela pessoa estar fazendo aquilo. Então, quando a gente resolve ativar aquele sininho assim, que está lá no coração, que se chama o amor, a esperança, né, a fé, isso move, isso dá um norte, dá um gás, e mesmo ganhando pouco, a gente consegue fazer um trabalho que parece que a gente está ganhando muito, né? Mas eu vejo também muitos exemplos de pessoas que ganham pouquíssimo, assim, e estão rindo na rua, estão se divertindo. É muito incrível isso. Como é diferente, né? Essa questão. Então é de se pensar isso aí. É, acho que definitivamente não, a profissão e o dinheiro não é sinônimo de felicidade, né? A gente vê muita gente com grana, com bloqueio familiares, com depressão, com ansiedade, que não tem tempo para mais nada, a não ser só trabalhar. E às vezes a gente vai numa periferia, né, nas vilas, que a gente chama aqui no sul, e as pessoas fecham as ruas, são felizes, riem com facilidade, têm muitos amigos, todo mundo se conhece na rua, né? Todo mundo pode pedir ajuda para todo mundo. É uma outra energia, né? Então, definitivamente o dinheiro não é sinônimo de felicidade. Ele é uma parte, obviamente, importante, né? Mas quando a gente deposita toda a nossa felicidade no dinheiro e na profissão, eu acho que a gente já começa errado, né? Sim. E chegou agora a nossa primeira convidada, a Jurema. E daqui um pouco vai vir a guria. Olha aí, ó. Pra quem não sabe, a gente está gravando o nosso podcast com o propósito, né, de se conectar com a natureza e com os animais, né? Porque a gente acredita que tá aí toda a energia de luz, de prosperidade, de amor, né? Que esses bichinhos aqui nos proporcionam, né? Então, a, esse cenário aqui, né, faz parte de um propósito para a gente falar assuntos de professor, de educação, de espiritualidade, abençoado por eles, né? Por esses seres aqui maravilhosos. Então, Carlos, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Quem é o Carlos além de ser o professor Carlos?
Não vale dizer o nome, né? Então, mano, eu sou esse atravessamento, né, de emoções, de sentimentos, né? E no meio de todo esse atravessamento, né, essas questões todas sociais, tem uma subjetividade aqui dentro de mim que ela não se deixa influenciar por nada do que é externo, né? Por mais estranho que isso possa parecer, né? A gente, e é aí que está a nossa liberdade. A nossa liberdade está na possibilidade de conseguir agir diferente do modo como todo o externo quer ver a gente agindo, né? É fugir da relação causa e efeito, é ser livre, né? É agir de maneira inesperada, ainda que todas as circunstâncias te levem a agir de maneira X, tu vai lá e age de maneira Y. E hoje eu estou agindo de maneira voltada ao meu autoconhecimento, da maneira mais profunda, né, e real, muitas vezes com dor, né, com dúvidas, mas é dentro da espiritualidade que eu encontro o meu eu hoje, né? E é a espiritualidade que me faz mais do que nunca ver outros aspectos da minha vida que eu não conseguia ver, né? A importância de ter uma relação saudável e feliz com o meu filho, com a minha companheira, com o meu trabalho. Hoje eu me vejo como um homem muito mais forte no trabalho, na organização financeira também, tudo por conta da espiritualidade. Então, repara que, né, a gente fala aqui em espiritualidade, mas não tem nada a ver com fundamentalismo, com viver uma vida só espiritual. É o contrário. No meu caso, a espiritualidade me faz me abrir para várias outras coisas. E a espiritualidade é só uma peça importante no meio da construção da minha subjetividade, né? E aí, mano, quem é você? Eu sou um espírito habitando esse corpo, nesse plano, que vim aqui com muitas missões a cumprir, que a primeira missão é aprender com tudo e com todos, com todas as situações do mundo, desde as mais duras e mais complexas, as mais tranquilas e fáceis, né? Eu sou luz e escuridão, assim como eu tenho a minha luz, a minha alegria, eu também tenho a minha escuridão, que são os meus defeitos, os meus erros, né? Porque se eu fosse só luz, eu nem precisaria estar aqui, né? O ser humano, em geral, se fosse só luz, só amor, a gente estaria do lado de Krishna, Buda, Cristo, Alá. Então, eu sou essa pessoa com erros, defeitos, mas que quer melhorar o tempo inteiro. Eu estou em busca desse autoconhecimento, desse despertar de consciência o tempo inteiro. Eu, eu me sinto um espírito muito velho dentro desse corpo. Parece que já vivi muitas coisas, mas nessa vida aqui eu preciso aprender ainda mais, aprender ainda mais. E a espiritualidade que vai me guiar nesse caminho, junto com as batidas do meu coração, porque de uns tempos para cá, desde o momento que eu despertei a minha consciência e pude me aprofundar mais na fé e na espiritualidade, eu pude
caminhar no ritmo do meu coração, por, porque é um ritmo que tá muito bom para mim. Eu costumo ser uma pessoa calma, né? Mais calma impossível, e, e que essa espiritualidade eu vou responder ela no meu dia a dia, né? Fazendo o bem, procurando semear sempre coisas boas. E não é também fazer pelo outro, e sim fazer por mim, fazer para mim primeiro as coisas. E, cara, vou te falar uma coisa, sou muito feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Isso que eu sou, felicidade, só alegria. Olha aqui isso aqui, ó, não tem como. Como é que eu vou ficar triste sendo que tem isso aqui, ó? Olha aí, ó. Tem condições, né? Isso aqui é demais pra mim. Carlos, me diga uma coisa. Como que tu é na sala de aula? Então, acho que para falar isso, vou dar um relato de uma experiência que eu tive hoje na minha escola. Hoje nós tivemos uma mostra científica, né, voltada à sustentabilidade, em que os alunos se dividiram em grupos, né, elaboraram uma maquete sobre uma proposta de sustentabilidade e veio alguns professores de fora avaliar, né. E aí eu reparei que esses professores, quando eles entravam na sala, eles entravam de maneira muito professoral, assim, né, beirando a arrogância, assim, né. Não me cumprimentavam, não cumprimentavam os alunos, paravam de maneira muito séria perante os alunos, talvez até com o objetivo de provocar algum desconforto num aluno, né? E isso é tudo que eu não sou, tudo que eu não consigo ser com os meus alunos, né? Ter esse tom muito professoral e autoritário em detalhes. Eu procuro, assim, mostrar o meu conhecimento no momento certeiro, no momento exato, né? Então eu deixo a coisa fluir, a conversa fluir. Inclusive eu costumo dizer para eles, olha, vocês estão à vontade para conversar aqui na aula. É uma escola de turno integral em que vocês passam o dia todo aqui sentado. Então nada mais justo do que conversarem, mas tenham aquela malandragem, né? Aquela malandragem do bem. Vocês têm que ter a malandragem de saber o tom da conversa, porque eu tô aqui para ajudar vocês, para vocês não terem uma aula entediante, para não reprovarem, né? Eu costumo dizer, olha, só comigo vocês têm 3 disciplinas. Essas 3 disciplinas são disciplinas que já estão mortas, que vocês não vão ter problema nenhum, já estão passados. Mas em contrapartida vocês me ajudam também, vocês têm que me ajudar aqui. Sim. Aqui a gente não tem que se estressar. Aqui é um lugar para ser só alegria, só paz. Vamos deixar para ter problema lá em casa, com os pais de vocês, com algum professor talvez, que vocês não se dão muito bem, mas comigo aqui eu não admito problema. Eu procuro trazer isso porque eu sou assim, eu não consigo ser diferente, né? Mas ao mesmo tempo a gente estudou muito, a gente tem muito tempo de estudo, né, e tudo mais, então na hora exata, na hora certeira a gente vai lá e passa o conhecimento. Porque afinal de contas, a vida prática está aí, eles têm que fazer vestibular, têm que ter uma profissão, têm que ter um salário, mas não precisa ser de maneira muito doída e sofrida, né? A ideia é que eles possam se divertir. Então eu trouxe o exemplo do professor para dizer tudo que eu não consigo ser, né? Esse tom autoritário nos detalhes que eu acho uma coisa meio boba até, né? E tu sabe que tu me lembrou uma coisa, porque eu sempre, desde criança, eu sempre fui assim, de tipo, eu queria evitar briga, treta, confusão, qualquer coisa assim, eu queria evitar. Pra mim, queria pular fora, entendeu? Quanto menos briga, pra mim melhor, né? Porque sinal que eu tô do lado da paz, né? Da tranquilidade. Então, eu falo isso pros meus alunos, exatamente assim, cara, olha, assim, ó, gente, eu não.
eu não quero brigar com vocês, eu não quero que vocês briguem comigo, eu só quero paz. A minha cabeça tá cheia de coisa para fazer. Então, quanto menos vocês me incomodar, menos eu vou incomodar vocês. Porque se vocês me incomodar, eu vou incomodar vocês. E eles dão risada, eles se divertem. E a gente, quanto mais a gente leva, cara, para dentro da sala de aula essa questão da paz, da tranquilidade, de vamos aprender numa boa, sem aquela cara assim, sisuda, sem ah, aquela coisa mais rígida, sabe? Vamos aprender assim, ó, sorrindo, vamos aprender de boa. E eles vêm comigo. É, a nossa linha de dar aula é bem parecida, né? Até por isso que a gente resolveu criar esse podcast, porque a gente tem uma energia dentro da sala de aula muito parecida, né? A forma de tratar os alunos. Então, nada mais justo do que ter esse podcast aqui para a gente falar sobre muitas coisas que acontecem na sala de aula. A gente vai falar sobre salário de professor, a gente vai trazer, gente, aqui muitos convidados. Aproveitando então esse gancho. Mano, explica aí pro pessoal, né? Os convidados que o pessoal vai conhecer aqui no podcast. Mas tu vai me ajudar. Se eu não lembrar de algum, tu me ajuda. Assim, a gente vai trazer aqui para entrevista professores de escola pública, professores de escola particular, amigos nossos, colegas que a gente já conhece, né? Que a gente tem uma amizade, tem uma vivência já. Vamos trazer todo tipo de professor. Aí vem a cereja do bolo, que é instrutor de, auto, de autoescola, professor de jiu-jitsu, professora de pilates, academia, né? Professor espiritual. Professor espiritual e muita coisa, né? Muita coisa, porque essas pessoas têm o espírito de professor, têm o espírito de ensinar. Por isso, do nome também, né? Espírito de professor. Por que esse nome, espírito de professor, né? Porque eu acredito que mesmo aquela pessoa que não tem o diploma, ela ensina a gente. E lá tem o espírito de professor nela, o espírito do saber, o espírito do aprendizado, do ensinamento. Então, vai ter muita coisa boa, gente, muita coisa boa nos aguarda, nos espera. E vocês também. Aguardem porque vai ter assim, ó, muito aprendizado. E também vai ter divisão de temas, né, mano? Isso. Podemos trazer um convidado especialista em escola de turno integral. Uhum. Depois, no outro episódio, ao professor especialista em educação inclusiva, que é uma demanda, né, mano, que a gente passa nas escolas. A gente tem muito aluno que não é alfabetizado, né? O menino não sabe ler, e aí, às vezes, a gente nem sabe ainda, porque a supervisão não nos passou, não por incompetência, mas pela questão da correria toda, que a gente sabe que é uma escola. Sim. Então, muitos temas, né, vão ser abordados aqui de maneira específica, né? Diretores, supervisores, né? A merendeira. Eu quero trazer a tia da merenda aqui, certo, né? Vamos convidar a tia da merenda, a tia da limpeza, né? As pessoas que servem nós todos os dias. Então, gente, vai ser assim incrível, incrível mesmo. Eu tô já esperançoso, para não dizer ansioso. Então, mano, compartilha aqui com a gente, né, um método que tu usa, que dá certo. Cara, tem vários métodos, né, para dar aula. Tem, eu uso um muito interessante que eu aprendi, que é o da meditação.
né? Eu proponho um desafio para eles. Eu falo assim, eu duvido. Quando tu fala eu duvido, tu já sabe, né? Eles fazem de tudo para completar aquele desafio, né? Eu falo para eles assim, eu duvido vocês ficarem em silêncio por 5 minutos. E aí eles, então tá, senhor. Aí eles tentam. Às vezes dá 1 minuto ali, nem isso, já chegou turma que foi 30 segundos, fizeram barulho. Eu falei, tá errado, volta, querem tentar de novo? Tem certeza que vocês querem tentar de novo? Sim, senhor, sim, senhor. 1 minuto. Passou 1 minuto, eles fizeram barulho. Não é assim, gente. É concentrado, meditação. Querem tentar de novo? Ah, senhor, não sei. Não tá dando certo, a turma não colabora. Aí eu entro com a peça-chave, que é assim, ó. Mas tu sabe que a turma do nono ano, que é a turma do lado aqui, eles fizeram 20 minutos em silêncio. E vocês fizeram 1 minuto. É, realmente, eu acho que vocês são fracos. E aí eles, como assim, senhor? Como assim? Não sei se vocês vão conseguir mesmo, né? Eu acho que falta um pouco de união ou de concentração, sabe? Assim, eu, vocês querem mesmo? Tem certeza? Sim, senhor. Aí flui. Aí eles ficam 15, 20 minutos. Aí quando eles passam do tempo, eles comemoram. Eles, senhor, nós conseguimos! E aí vão na sala do outro lá para falar, nós conseguimos mais que vocês, sei que. Então é um método que dá certo, por quê? Por que que eu uso o silêncio e a meditação? Para eles se concentrarem neles mesmos, para eles terem um autoconhecimento, ver o que que eles estão fazendo de errado, o que que eles estão fazendo de certo, né? E eles se autoavaliarem no silêncio. Aí eu coloco uma música, por exemplo, que é uma frequência assim de meditação, que daí ajuda eles a concentrar. Eu já perguntei para eles, e vocês viram alguma coisa, sentiram? Qual foi o sentimento? Uns falam assim, sono, senti sono, senhor. Eu dormi. Eu pude pensar em nada. E aí, opa, foi. E aí, tipo, esse é o objetivo, é não pensar em nada. Sim, a gente estava conversando até, né, que eu vejo muitas vezes os professores, senso comum na sala dos professores. Os alunos não pensam, a gente explica, explica, eles não pensam, não querem pensar. Mas o que acontece é justamente o oposto. Eles pensam, pensam demais, pensam em excesso. Por isso que muitos têm ansiedade, depressão, não conseguem se concentrar, que é porque eles pensam demais. Então, muitas vezes a escola ensina o aluno e ajuda ele no processo de não pensar, de esvaziar a mente, para aí sim vir o conhecimento de maneira organizada, ajustada, né? Porque tu não pode pular uma etapa para te colocar um conhecimento, tu tem que parar de pensar, esvaziar a tua mente e não colocar mais conteúdo dentro de conteúdo. Não, eu queria falar de uma situação, né? Eu sou professor da eletiva de base, o preço da beleza, que muitos aí também devem ministrar essa disciplina e ficam perdidos, né? O que não, deixa eu te perguntar agora. O que que é o preço da beleza? Qual que é o fundamento dessa disciplina? O fundamento da disciplina, eu acho que é como as pessoas exigem de si, né? E tomam atitudes muito incorretas com o objetivo de se encaixar num padrão de beleza, né? Sim, Perdem a identidade, sofrem por não conseguirem alcançar esse padrão, ou então acabam entrando para o mundo dos esteroides anabolizantes, para ter um corpo hormonizado, assim por entendi. diante, né? Muito influenciados pela mídia, pelos influencers, pelos youtubers, né?
a barriga tanquinho, o cabelo liso, a pele clara. Interessante essa eletiva aí. E a gente vai ver pessoas usando filtros para clarear a pele, mudar cabelo e assim por diante, né? E o legal foi que na primeira aula eu fiz uma roda de conversa com eles no sol, né? Óbvio, saí da sala de aula, pedi para cada um pegar sua cadeirinha, fizemos um círculo no sol e pedi para eles, né, dentre várias coisas, né? Eu destacaria aqui o momento que eu pedi para eles me falarem sobre qual tipo de sentimento negativo, né? De afeto negativo que eles sentem mais presentes quando estão dentro da escola. Aí muitos disseram que sentem ansiedade, né, tédio, por estarem o dia todo dentro da escola. E eu acolhi aquilo e concordei com eles. Inclusive eu relatei uma situação que eu participei de uma formação pedagógica em que eu fiquei das 8 da manhã às 5:30 sentado, que é o mesmo período em que eles ficam sentados, e eu pude sentir na pele toda a angústia deles. Foi horrível aquela situação, né? Só que aí chegou um certo momento que eu disse para eles o seguinte, olha, é chato, né? Vocês ficarem o dia todo aqui, é cansativo, mas vocês têm que segurar o tranco. E eu olhei para os guris e disse, isso é ser homem. Mesmo a escola sendo difícil, tendo que passar o dia todo, vocês têm que ter a responsabilidade de vir aqui, fazer atividade e segurar o tranco, porque aí vocês vão ganhar o respeito das pessoas, né? E o respeito não se dá só em nota, em palavras bonitas, em bajulação. O respeito vai se dar no olhar. Quando os professores passarem por vocês no corredor, não vai falar nada para ti, mas ele vai te olhar e vai te olhar com respeito, porque vai ver, opa, esse aí é aquele cara que vem aqui e segura o tranco. Muitas vezes ele incomoda, tem que ir para o setor pedagógico, mas na grande parte do tempo ele consegue se superar e segura o tranco. Então eu acho que a gente tem que acolher os alunos, mas a gente tem que jogar a responsabilidade para eles de terem a liberdade, que era o que eu estava falando no início do vídeo. E a liberdade é justamente isso. É ainda que todo o externo te incline a agir de maneira X ou ruim, tu vai lá e consegue, não sei como, né? É pela liberdade, né? Porque tu é livre, tu consegue se desvencilhar de tudo que é externo e fazer a coisa acontecer. E aí, quando eu olhei para eles, tinha vários com o olho cheio de lágrimas, porque eu acho que eles sentiram, pá, olha só, eu sou esse que segura o tranco, Eu esse, sou forte, eu sou forte. eu aguento ficar aqui. Eles viram o valor disso, né? Tipo, não é só a obrigação. Talvez os pais digam, olha, vai lá, é tua obrigação. E o que tu mostrou para eles foi o oposto de que muitos professores mostram. Por exemplo, muitos professores falam: "Ah, tu não presta. Às vezes, Tu agindo desse jeito, tu não vai ser ninguém na vida, né? Essas tuas atitudes aí, tu vai ser caixa do supermercado". Eu é o que mais dizem também. já escutei várias vezes isso. Eu também. Enfim, de, ah, como se fosse assim um demérito, né? Ser caixa de supermercado. É um emprego como todos, né? E tu, quando tu passa isso, tu mostra uma visão de potência deles. Tu mostra, olha, pá, eu sou forte, eu posso, eu aguento, né? Então, é inverter os papéis. É tu mostrar mostrar a potência deles e a virtude que eles têm. Então, isso que tu fez, isso aí é muito bom. Isso incentiva, né? Incentiva eles a estar ali. Porque vai ter alguns momentos que eles vão estar no fundo do poço. E aí eles, de alguma forma, aquela chavezinha vai virar e vão lembrar do que tu falou. Aí vem o ensinamento. O senhor me falou aquilo aquela vez. Não, eu posso, eu consigo. Eu sou forte, eu vou lá. Parabéns, professor. Parabéns, professor. Esse é o podcast Espírito de Professor, que temos como propósito trazer a espiritualidade como um guia nosso
nos nossos assuntos que vamos tratar aqui. Vamos ter muitos convidados, professores, profissionais, né? Pessoas que ensinam, mesmo não tendo um diploma, né? E, e assim, a gente vai fluindo, que nem a natureza aqui. Essa é a nossa energia, é estar perto da natureza, é trazer a simplicidade das coisas, a humildade e principalmente assim, esse fogo sagrado que nos acolhe, o canto dos passarinhos, os animais aqui na nossa volta. Essa aqui é a Jurema, que vai estar nos acompanhando no podcast também, a Guria, a Mira, a Bel, que são as minhas gatinhas, né? E a gente vai fluindo, né, professor? A gente vai nos guiando. Vamos seguindo os nossos corações, a nosso entrosamento aqui enquanto professores, amigos, e o nosso objetivo aqui é ajudar você, que é professor, a ver cada vez mais o valor da tua profissão, a refletir, discutir e solucionar problemas que eu sei que você passa aí na escola. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. Porque quando você é inscrito, você tem acesso imediato ao vídeo. E em breve teremos podcasts ao vivo. Então, se você estiver inscrito, você vai poder acompanhar o podcast ao vivo, vai poder mandar perguntas para a gente, interagir. Podemos discutir juntos aqui o teu problema para te ajudar. E se você gostou desse podcast, nosso primeiro podcast, você pode ir nos comentários lá, se expressar, fazer perguntas. A gente está aqui também para ouvir e aprender com vocês. Então, vai ser muito valioso se vocês nos derem também sugestões de temas, né, propostas, né, Carlos? Então, acho que vai ser muito bem-vindo também. Métodos que dão certo. Vamos compartilhar, vamos encher esses comentários aqui de métodos que dão certo. Vamos agora parar de se lamentar e Isso. vamos começar a solucionar as demandas diárias que a gente enfrenta. Só alegria. Gratidão.